Bom, pessoal, continuando aqui com elemento, substância, mistura, né, que é o que a gente estava falando anteriormente, observe essas duas situações aqui. Então, as duas situações são situações de misturas. Então, aqui eu tenho uma mistura e aqui também eu tenho uma mistura. Só que essas duas maneiras de se mostrar a mistura pedem tipos de exercícios diferentes. Então, o que eu vou te perguntar aqui, ó, nesse primeiro caso? Nesse primeiro caso, eu vou perguntar quantas moléculas, quantos elementos, quantos átomos e quantas substâncias eu tenho. Então, eu coloquei aqui algumas bolinhas, umas estão pintadas e outras não. Então, como que você tem que analisar isso? Cada compostozinho desse, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são moléculas. Por que são moléculas? Porque ela está sendo formada por uma determinada quantidade de átomos está formando aquilo ali. Então, por exemplo, esta molécula aqui, ó, tem quantos átomos? Tem 1, 2 átomos. Esses átomos são iguais ou são diferentes? Os átomos são iguais. Então, ali tem 2 átomos do mesmo elemento químico. Esse mesmo elemento químico, ó, está aqui, 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 aqui e aqui. Então, todas essas bolinhas que não estão pintadas representam o mesmo elemento químico. Se eu tivesse um quadrado aqui, representaria um outro elemento químico. Qualquer figura diferente é um elemento químico. Então, nessa mistura aqui, eu tenho o elemento químico pintado, bolinha branca, e eu tenho o elemento químico que não está pintado. Então, em matéria de número de elementos, eu tenho 2 elementos. Esse pintado e esse que não está pintado. Então, elementos químicos, 2 elementos. Quantos átomos eu tenho? Pessoal, cada bolinha é um átomo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 átomos. Pessoal, 18 átomos de 2 elementos diferentes. Cada elemento tem uma quantidade específica de átomos. Por exemplo, o elemento branco tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 átomos. O elemento sem pintar tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 átomos. Então, eu tenho 9 átomos de cada elemento, somando 18 átomos. Aqui ele não perguntou quantos átomos de cada um eu tive, perguntou o total. Total, 18 átomos. Quantos elementos? O elemento branquinho e o elemento pretinho. Quantas moléculas? Ele não está me perguntando quantas moléculas. Nesse caso, ele está me perguntando, a gente vai avaliar assim, quantas moléculas diferentes eu tenho? Perdão, quantas moléculas totais eu tenho? Ó, 1 molécula, 2 moléculas, 3 moléculas, 4 moléculas, 5 moléculas, 6 moléculas, 7 moléculas. Aqui eu não quero saber se são moléculas iguais ou diferentes. O que você tem que saber aqui? Moléculas iguais representam a mesma substância. Moléculas diferentes representam substâncias diferentes. Então, eu tenho 7 moléculas. Mas quantas são iguais? Ó? Essa é igual a essa. Então, isso aqui eu posso chamar de uma substância. Essa aqui, ó, é igual a essa. 2 substâncias. Essa não tem nenhuma igual. 3 substâncias. Essa não tem nenhuma igual. 4 substâncias. E essa, ó, essas aqui, quem está pintada é o do meio. Essa aqui, quem está pintada são as da ponta. Então, eu tenho 5 substâncias diferentes aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 substâncias. Então, nessa mistura, eu tenho 7 moléculas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 2 elementos. Eu tenho o elemento pretinho e o elemento branquinho. Eles se juntam para formar as moléculas que caracterizam as substâncias. Então, eu tenho 2 elementos. Quantos átomos? Cada bolinha é um átomo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 átomos. E quantas substâncias?
As moléculas diferentes são substâncias diferentes. As moléculas iguais eu considero a mesma substância. Então, essas duas eu conto uma só. Essa aqui, junto com essa, eu conto duas. E aqui são as três diferentes. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 substâncias. Bom, esse é um tipo de exercício que é dado em relação a substâncias e misturas. E aqui, pessoal, aqui, o que nós temos aqui? Ó? Eu tenho uma mistura, onde eu tenho uma fase, duas fases, digamos que aqui seja cloroformo. Cloroformo. Cloroformo é uma substância orgânica, pouquíssimo solúvel em água e é mais densa que a água. Então ela vai ficar embaixo, a água vai ficar em cima. O gelo é menos denso que a água líquida, então ele fica em cima. E a areia é mais denso que todo mundo. A areia vai para o fundo. Bom, se eu quiser saber quantos componentes tem aqui, então vamos lá. Areia, 1 componente. Cloroformo, 2 componentes. Água e gelo, a gente está falando do mesmo componente. O gelo é o gelo da água. Então eu tenho aqui 3 componentes. Pessoal, quantas fases eu tenho? Areia, 1 fase. Cloroformo, 2 fases. Água, 3 fases. Apesar deles serem o mesmo componente, eles estão em estados físicos diferentes. O gelo, 4 fases. Ah, professor, mas tem 2 pedras de gelo. Mas essa fase é igual a essa. Eu poderia ter 10 pedras de gelo. As propriedades de uma e de outra, apesar de elas estarem seccionadas, são iguais. Então eu conto uma fase só. Eu posso ter 3 pedras de gelo, é só uma fase. Então, ó, 1 fase da areia, 2 fases do cloroformo, 3 fases da água líquida e mais 1 fase da água sólida. Então são 4 fases. Uma coisa importante que vocês nunca podem esquecer. Se eu tiver água e gelo, é um sistema heterogêneo. É um sistema heterogêneo. Não é uma mistura heterogênea. Porque água e gelo não é uma mistura. Quais são as moléculas que tem ali? Só molécula de água. Então não é mistura. O que vai ser mistura é se eu tiver água, sal e gelo. Aí é mistura de água e sal. Mas água e gelo é um sistema heterogêneo, não é mistura heterogênea. Quando eu tenho uma mesma substância em estados físicos diferentes, eu não chamo de mistura, eu chamo de sistema. É heterogêneo? É heterogêneo, mas é sistema, não mistura, ok? Um abraço, espero que tenham gostado.